Olá, meus irmãos! Estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. Hoje o tema é a importância de respeitar as autoridades. Vamos lá? Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 24, do verso 1 ao 7. Então, recapitulando um pouco dos vídeos anteriores, a gente vê que Davi ele derrota Golias, e após ele derrotar Golias, Saul o coloca ali como um dos responsáveis, uma posição elevada ali no seu exército. Davi começa ir ali com o exército de Saul e começa a vencer muitas batalhas, e isso faz com que muitas mulheres, ao festejar, ao voltarem ali, aos exércitos voltarem ali para a cidade, e as mulheres festejarem começarem a cantar uma música. Davi matou dezenas de milhares e Saul apenas milhares. O que acontece? Saul começa a ficar com inveja de Davi por conta dessa música, por conta desse refrão, que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, e aí Saul começa a ter inveja de Davi e começar a perseguir Davi e tentar matar Davi. De um princípio, Saul ele começa a perseguir Davi, tentar matar Davi de maneira sutil. E depois sim, começa o próprio Saul colocar o seu exército para perseguir e tentar matar Davi. Então a gente vê aí no texto que Saul estava voltando ali de uma luta contra os filisteus, de uma batalha contra os filisteus. Ele descobre que Davi estava no deserto de En-Gedi e ele leva 3.000 dos seus soldados para perseguir e matar Davi. Quando ele está próximo de Davi, ele sabe que está a caminho ali para encontrar Davi. Davi e seus homens e seus aliados estavam escondidos no fundo da caverna, e aí Saul sente necessidades e ele resolve ali entrar numa caverna para fazer suas necessidades. Quando Saul entra na caverna e os homens de Davi estavam ali naquela caverna, os homens de Davi, os aliados de Davi, viram para Davi e falam assim: Hoje é o dia que o Senhor disse que ele entregaria todos os seus inimigos em suas mãos. E aí Davi ele vai na onda dos seus aliados, ele vai na onda dos seus homens e ele chega a cortar uma ponta ali do manto de Saul. Mas a partir do momento que ele corta a ponta do manto ali de Saul, a Bíblia vai dizer, esse texto que a gente acabou de ler, vai dizer que Davi viu ali o seu coração bater um remorso, uma espécie ali de arrependimento por ter cortado a ponta do manto de Saul. E aí ele próprio responde a seus soldados, dizendo que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E aí depois disso, Davi ali sai, né? Ele não permite que os seus soldados ataquem Saul e ele sai da caverna e segue seu caminho. Mas se a gente continuar lendo o texto bíblico, a gente vai ver que Davi depois ele grita ali Saul e fala assim: Saul, meu rei, né? Por que você está me perseguindo? Hoje mesmo o Senhor Deus me colocou e ele poderia ter me matado. Olha esse manto, vê se esse manto, esse pedaço de manto não parece ali da sua capa, da sua roupa. Se eu quisesse te matar, eu poderia te matado. Aí Saul ele vê mesmo que Deus tinha entregado ele nas mãos de Davi, ele meio ali que, né, pensa ali no arrependimento, finge ali ter arrependido, fala ali que ele não vai perseguir mais Davi, fala ali que Davi poderia voltar para sua casa, poderia voltar ali para o seu palácio, mas a gente sabe, se a gente for ler ao longo dos textos, a gente sabe que isso não é verdade, e depois Saul tenta matar Davi outras vezes, e acontece isso novamente. Novamente Davi tem uma outra oportunidade de matar Saul, e novamente ele não mata.
justamente porque Davi reconhecia a importância da autoridade de Saul. Davi ele entendeu que Saul era ungido do Senhor e ele entendeu que Saul é uma autoridade e por conta disso Davi não colocou a mão sobre Saul, ele não atacou Saul, ele não quis matar Saul porque Saul era uma autoridade. E não só era uma autoridade, o próprio Davi fala assim: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Ele chama o próprio Saul de meu Senhor. Então Davi ele respeita, ele entende a importância de autoridade e respeita a autoridade. E nós também devemos levar em conta esse exemplo de Davi e respeitar as nossas autoridades. Não só as nossas autoridades na nossa casa, que são nossos pais, não só as nossas autoridades no nosso trabalho, que são nossos patrões, não só autoridades na igreja, que são nossos líderes e pastores, mas também as autoridades governamentais. Devemos respeitar os nossos prefeitos, os nossos deputados, os nossos governadores, o nosso presidente. Devemos respeitar todas aquelas pessoas que exercem uma posição de autoridade. Paulo vai dizer também em Romanos que devemos respeitar, devemos nos submeter às autoridades governamentais, justamente por conta disso. Ah, mas a minha autoridade, o governo brasileiro, ele é tão corrupto, ele é tão errado, ele faz tanta coisa errada. Então você faça o seguinte, ore. Ore para que a sua autoridade mude de vida. Ore para a sua autoridade seja alcançado pelo Senhor Jesus Cristo e mude de vida. E se reencontre o seu caminho. E não ataque a sua autoridade. Não apedreje a sua autoridade. Não calunie a sua autoridade. Respeita a autoridade porque ela é conduzida por Deus. Aquela autoridade que está ali sobre a sua vida, se ela está ali, foi direcionada por Deus. Foi guiada por Deus. Não importa quem seja. Foi Deus que colocou ela ali. Se não foi Deus que colocou ali, pelo menos ele permitiu que aquela pessoa estivesse ali. Então, se Deus permitiu, como nós podemos ir contra a permissão de Deus? Parece até algo meio incrédulo, né? Ir contra a permissão de Deus ou contra a autoridade de Deus. Então, toda autoridade, a gente tem que entender que toda autoridade é estabelecida por Deus e por isso merece respeito. Se não concordamos com ela, se dá para trocar, por exemplo, se você não concorda com os ensinos do seu pastor, se dá para trocar, se você não concorda com os ensinos ali do seu líder, se dá para trocar de líder, se dá para colocar com uma outra pessoa que você se identifica mais, se for possível, ok, você tem liberdade disso. Mas se não é possível, devemos respeitar, devemos entender a importância dessas autoridades sobre as nossas vidas, assim como Davi entendeu e respeitou. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe um like nesse vídeo e te aguardamos na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.